Hi everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do terceiro ano. Daremos início à nossa aula 17.2, que leva ainda ao tema de Present Perfect. Ainda teremos algumas aulas sobre esse assunto e vamos revisar o que a gente viu na aula 17.1. Let's go! 17.2 e o tema da nossa aula foi aquela frase Have you ever been? Have you ever been? Você já esteve, você já esteve. E a gente viu sobre o Present Perfect para falar de ações repetidas, múltiplas, frequência que essas ações acontecem. E aí a frasezinha de ordem foi essa aqui, Have you ever been? Have you ever been to? E o nome do lugar que você vai colocar. Have you ever been to space? Você já foi ao espaço? Have you ever been to zoo? Você já foi ao zoológico? E assim por diante. Temos uma frase aqui na afirmativa, usando o present perfect nessa questão. We've been abroad twice. Nós estivemos fora do país, abroad, fora do país. E a frequência que isso aconteceu foi quantas vezes? Twice, 2 vezes. Não se esqueça que na sua pergunta você vai usar o ever para falar de já, alguma vez na vida, se você já esteve em algum local e ele numa frase interrogativa vem do lado do meu pronome pessoal ou do seu sujeito. E as frequency words que nós vimos foram essas, many times, muitas vezes, several times, diversas vezes. Once, o que significa isso? Uma vez. Twice, 2 vezes, e quando você quer falar de 3, 4 e assim por diante, é só você colocar o número cardinal e, obviamente, escrito por extenso, né? E você vai colocar a palavra times no plural, porque já vão ser mais de 2 vezes, vão ser 3, 4 e assim por diante. Então, 3 times, 3 vezes, 4 times, 4 vezes e 5 times, 5 vezes. E não se esquecendo das nossas confusing words, que foram as palavras been e gone, certo? Been, a gente já sabe, é o particípio passado do verbo to be. Gone é o particípio passado do verbo to go. E o been é a seguinte situação, lembra? Quando alguém foi a algum lugar e já voltou de lá, não está mais nesse lugar. Você pode estar falando com a pessoa, pessoalmente, você pode estar falando no telefone, mas você sabe que ela não está mais lá. Então você faz aquela pergunta clássica, Where have you been? Onde você esteve? Por onde você andou? Por onde você estava? Where have you been? I've been to the supermarket. Eu estive no supermercado. Aqui não fala quando, não fala o momento que isso aconteceu. Quando alguém foi a algum lugar, mas ainda não retornou, você vai usar o gone. A pessoa foi e não retornou. Temos aqui a pergunta, Where is Maria? Onde está Maria? I haven't seen her for weeks. Eu não a vejo há semanas. E aí alguém responde, She's gone to Paris for a week. Ela foi a Paris por uma semana. She's gone, ela continua em Paris. Muito bem? Essa foi a nossa aula e chegou o momento das activities, das suas exercises que estão bem fáceis. Tem um texto aí. Eu desejo luck para vocês. Be right back. I'm back, estou de volta. Vamos corrigir? Let's correct. Atividade de sala, tirar nossas questions, nossas dúvidas, que devem ser poucas. Temos aí um texto bem bacaninha, que é uma apresentação de uma pessoa numa sala de aula. Muitas perguntas de alunos nesse texto. E do que se trata? Matt James é o convidado especial da aula. Por quê? Queremos saber aqui por que ele é o convidado da aula, uma informação específica. Você precisa ler o texto para isso. Ele acabou de voltar de uma viagem ao espaço? Já procura a palavra espaço se tiver lá. Em inglês seria space. Ele é um mergulhador e falará sobre suas experiências no fundo do mar? Ele se recuperou de um acidente ao escalar um vulcão muito perigoso?
Ele mora na mesma cidade que os alunos e escalou um vulcão muito perigoso. Ou letra E, ele será o novo professor da turma. E aí, olha só, nesse texto que a gente vai ler, ele pode confundir um pouco, dependendo, porque ele vai realmente falar muito, vai ter palavras aqui que vai aparecer no texto, mas nem sempre a palavra que aparece, você, por exemplo, visualizar a palavra fundo do mar, que vai estar lá no nosso texto, inclusive, nem sempre significa que é a questão de letra B, porque aqui diz que ele é um mergulhador. Será que ele é um mergulhador? Mergulhador? Será que ele foi ao espaço? E aí, algumas palavras elas aparecem lá e estão aqui nas nossas alternativas justamente para confundir. Portanto, vamos lá para o texto? Olha aí, começa com a teacher falando, nós temos o student A, student B, student C também, além do Matt, falas dele. Começar a leitura. Today we have a special guest. Hoje nós temos um convidado, guest especial. This is Matt Jones and he lives in our town. Esse é o Matt Jones e ele vive na nossa cidade. But he has been somewhere very exciting. Mas ele esteve num lugar bem bacana, bem legal. Let's see if you can guess where. Vamos ver se você consegue adivinhar onde foi. Who wants to ask the first question? Quem quer fazer a primeira pergunta? Student A. Have you ever been to space? Você já esteve no espaço? Have you ever been to space? E o Matt responde, No, I've never been to space. I've never, essa estrutura do I've been to, mas aqui ele colocou never, porque ele deu a ideia aqui de negação, ele foi enfático, porque never é nunca mesmo, afinal de contas, ir para o espaço é algo muito grandioso, certo? Então ele foi bem enfático ao dizer aqui que never, nunca foi ao espaço. I've never been to space. Student B, have you been to the bottom of the ocean? Você já foi para o fundo? Bottom of the ocean, fundo do oceano? Daí o Matt já responde, No, I haven't. Aquelas respostas curtas. No, I haven't. Aqui ele só decidiu usar a mesma estrutura do have, mas o not, certo? Porque já não é tão dificultoso. Não que não seja dificultoso ir no fundo do oceano, porém, entre ir ao fundo do oceano e ao espaço, há uma diferença bem gigantesca. Então, aqui ele respondeu, No, I haven't. Não, eu não fui. Student C. Eu não estive. Student C. What about mountains? E as montanhas? Have you ever climbed a really high one? Have you ever climbed a really high one? Você já escalou uma bem grande? E aí o Matt falou, Yes, sim, I have. Eu já. Aqui eu posso traduzir desse jeito, eu já. But I usually climb a special kind of mountain. Mas eu geralmente escalo um tipo especial de montanha. Qual é o tipo de montanha? The mountains I climb get hotter as you go up. As montanhas que eu escalo, I climb, fica quente, mais quente quando eu vou para cima, né? Assim que ele sobe, quanto mais ele sobe a montanha, mais quente ela fica. E aí, student D já sabe. I know, eu sei. Have you climbed a volcano? Você escalou um vulcão? Desculpa, vulcão, ó. Volcano, vulcão em português. Yes, sim, that's right. Isso mesmo. Here is a photo of the top of the volcano. It was dangerous, so I had to be very careful. Então ele fala assim, aqui está uma foto do topo do vulcão, era perigoso, então eu tinha que ser muito careful, cuidadoso. Muito bem. Então aí temos várias imagens que podiam confundir vocês.
The bottom of the ocean, fundo do mar. Tinha também a imagem aqui do space, mas na verdade ele se tratava de o quê? De um guest, um convidado que iria falar sobre o fato de já ter escalado um vulcão. E aí, de acordo com o nosso texto, a única resposta que pode ser é da letra D. Ele mora na mesma cidade, porque isso foi comentado lá no texto. He lives... vamos ver onde é que tá. He lives in our town. Aqui ele fala, ele mora na nossa cidade. A teacher fala, ele mora na nossa town, cidade. Muito bem? E aí, ele é convidado, e aí qual é a resposta? Como eu comentei para vocês, ele é o convidado da aula, por quê? Porque ele mora na mesma cidade que os alunos e escalou um vulcão very dangerous, muito perigoso. Número 2, a professora pede para que os alunos tentem adivinhar um lugar interessante onde Matt esteve. Vamos retirar do texto todas as perguntas que estão no presente perfeito, no present perfect. E aí, bem fácil isso aí, era só ir lá, ver onde estão os pontos de interrogações, a estrutura de presente perfeito com o meu auxiliar have ou has, mas como todas as perguntas foi feita para a segunda pessoa you, então todos estavam usando o auxiliar have. Então são as perguntas. Have you ever been to space? Você já esteve no espaço? Já alguma vez no espaço? Have you ever been to the bottom of the ocean? Você alguma vez na vida foi ao fundo do oceano? Have you ever climbed a really high one? Você já escalou uma bem grande? Aqui no caso eles estavam falando de mountains, montanhas. Have you ever climbed a volcano? Você já escalou de novo é com vulcão. Isso que dá falar português e inglês at the same time. A pessoa fica confusa. E número 3, imagine que Matt já tenha feito tudo que foi perguntado pelos alunos. Eita, a pessoa fez tudo na vida. Nesse caso, todas as respostas seriam afirmativas. Daí você vai substituir as frequency words entre parênteses pelo equivalente em inglês. Então temos aqui uma frase, tudo na afirmação, só que o que vai determinar aqui nessa atividade é o que está entre parênteses. Aqui está uma vez, então você iria buscar aqui entre essas palavras a frequency word, que significa uma vez. E aí você já sabe, yes, I've been to space once, ou seja, eu estive no espaço uma vez. Próxima. Yes, I've been to the bottom of the ocean muitas vezes. Como é que vai ficar muitas vezes? I've been to the bottom of the ocean, many times. Já foi meu many times, já foi meu once. E agora vai ser qual? Algumas vezes. Yes, I've climbed a volcano a few times. Algumas vezes. A few times. I've climbed a volcano algumas vezes. Vamos para a próxima. Acabou! Então, a gente nem usar todos, não. Muito bem. 4. Uma semana depois da visita de Matt à escola, os alunos ficam sabendo que ele partiu em uma nova aventura e ainda não voltou. Aqui vai entrar a questão das confusing words, tá? Assinale a questão que apresenta uma tradução, uma translation adequada para a pergunta: para onde Matt foi? Para onde o Matt foi? Nesse caso, eu não estou falando com o Matt. Ele não voltou. Ele saiu da cidade e foi para algum lugar. Qual é a estrutura que eu uso? A estrutura com been ou a estrutura com gone? E aí, lembra da aula das confusing words? Tá muito fácil. Quando a pessoa foi e ainda não voltou, a gente usa a estrutura de gone. Where has Matt gone to? Para onde o Matt foi, certo? Por que eu não usaria a letra C, que tem um gone também? Porque simplesmente a letra C, olha só, tem algo errado aqui. O que está errado? O meu auxiliar não é o have. Por que não é o have? Porque eu estou falando do Matt. O Matt é a terceira pessoa, é a mesma coisa que ele, he. É a mesma coisa que he. Fora
que a posição do auxiliar está errada. Ela teria que vir aqui antes do meu sujeito nas frases interrogativas aqui. Beleza? Então, não está correto. E na próxima, letra D, o que não está correto é o fato de que, também, mais uma vez, eu estou usando o auxiliar have ao invés de has. Eles são muito parecidos, a diferença é que o nome vem primeiro, o have vem depois, e aqui o auxiliar vem primeiro e o nome vem depois. A C e a D não estão corretas, muito menos a A e a letra E, porque usavam o verbo to be no particípio passado been. E aí, nesse caso aqui, onde pede a questão, não seria a correta. Muito bem? Então, olha aí, essas são as nossas referências. And... muito simples, muito rápido, essas atividades foram fáceis, eu tenho certeza que vocês fizeram e se deram muito bem. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bye, bye!